Glórias a Deus que estamos aqui nessa noite, uma noite de chuva aqui na zona norte de Manaus. Está chovendo em toda Manaus. Hoje o tema da nossa mensagem é Mateus 2,13. Nessa mensagem que nós estamos passando hoje, nós colocamos como tema livramento. A palavra livramento quer dizer salvação. A palavra, eu coloquei vários versículos aqui no nosso texto que eu coloco no grupo. Coloco 4 palavras que aparece a palavra livramento na linguagem atualizada, mas na linguagem original a palavra livramento quer dizer salvação. Deus está pronto para nos salvar de toda forma possível. Aí eu coloquei uma imagem de um garoto, como qualquer criança aí, ó. Todo dia acontece situações como essa aí. Você vê que a criança ia lá na porta de trás da casa, entrar por trás, de repente tinha uma cobra lá pronto para dar o bote, para morder a criança. Mas a cobra não mordeu ali por um milagre, né, como você está vendo na imagem. Então a criança nem viu que tinha uma cobra ali. Você já teve uma experiência assim? Que parecia que foi sorte, mas nós que acreditamos em Deus, acreditamos em livramento. Na minha trajetória da minha vida, eu tive muitos livramentos. Um dos livramentos foi quando eu me converti em 1981, com 15 anos. Aconteceu de eu me envolver com garotos que não tinham uma mente boa. Nós fomos brigar num dia, numa noite, era 10 horas da noite, e eu não sabia quem era a pessoa, era um policial bêbado. E ele tirou a arma, sacou, onde hoje ali antigamente era o Matagal, é onde hoje é a Câmara dos Vereadores aqui em Manaus, lá no bairro de Santo Antônio, ali era um Matagal gigante. E ele atirou 5 vezes na minha direção. E eu só tive uma escapatória, eu tive que entrar pelo Matagal em plena 10 horas da noite, varei o Matagal para não ser morto. Quando eu cheguei em casa, nós éramos 3, nós entramos naquele Matagal, ele não acertou em ninguém. E eu cheguei em casa num chuveiro, teve aquela voz que diz assim: hoje era para você ter morrido, mas eu dei uma oportunidade para você ouvir. Eu estou te dando uma chance. Como aquela voz falou comigo, aquela voz é Deus falando no nosso coração. Muitas vezes deve ter acontecido com você. Tem muita gente que não teve essa oportunidade, morreu de graça, caiu de moto, morreu. Eu já vi muitas situações que eu vi que foi o livramento, que foi a mão de Deus realmente que deu a escapatória. Tem pessoas que não confiam. O Salmo 37 fala de livramento, o Salmo 34, o Salmo 33, o Salmo 91, que é o mais conhecido Salmo do livramento, ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido porque conhece o meu nome. Quando você acredita em Deus, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus só não guarda, muitas vezes, uma pessoa que não quer que Deus guarde ele e guarde ela. É igual aquela história que o pessoal conta, que eu não sei se é verdade, se é uma fábula, que uma garota entrou no carro com as amigas dela e ela colocou uma forma de ovo. E a mãe disse: minha filha, guarde essa forma de ovo aqui, leve lá não sei para onde. Ela disse: eu vou guardar no porta-mala. Aí ela disse: só ela vai ficar, aqui está lotado, nem Deus tem vaga, mas o ovo vai ficar no porta-mala, pode ser que Deus guarde esse ovo. O carro capotou, todos morreram e só a forma de ovo não quebrou nenhum ovo. É a história que é uma fábula. Mas eu conheço uma que foi verdadeira. Teve um rapaz que ele era rebelde, uma história que aconteceu em Boa Vista. Esse rapaz até hoje ele não mudou de vida, ele contou essa história dele. A mãe dele orava, era da igreja, o pai e a mãe, e ele um filho rebelde. E a mãe dizia assim: meu filho, Deus te abençoe, Deus te proteja, cuidado. Não vou dizer o nome dele aqui. Cuidado, dizia para ele me contando. Cuidado com essas tuas amizades. E ele foi, com 7, foram se drogar a noite toda e o carro capotou. Eles eram 7 dentro de um carro. Ele disse que dos 7, só ele sobreviveu.
E ele acredita que ele sobreviveu porque era o único que tinha uma mãe que orava, era a mãe dele, que dizia, Deus te abençoe, Deus vai te guardar, Deus te guarde, meu filho. Aí ele disse, amém, que Deus abençoe, aceitava a oração da mãe dele. Só que ele se quebrou todinho, quebrou as pernas, quebrou o braço. Ele passou, sabe quanto tempo internado no hospital? Passou 2 anos da vida dele. 2 anos sem andar. Depois de 3 anos ele fez fisioterapia, voltou a andar, voltou a novamente. Você pensa que ele deixou a vida de bandidagem? Nunca deixou. Tem pessoas que só aconteceu o livramento por causa do pai e da mãe que oram. Você sabia disso? Eu acredito que naquele dia só não morri porque minha mãe me abraçou quando eu saí naquele dia e disse, Deus te abençoe, cuidado, minha mãe sempre me abençoou. E eu acredito na oração, eu acredito na intercessão, eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus ele guarda você de todas as maneiras possíveis. Quando eu falo de livramento, é Deus te livra do bandido, às vezes um acidente, às vezes a gente perde um ônibus, a gente fica chateado. Uma vez eu caí no lodo, eu já estava atrasado, eu perdi o ônibus, eu caí no lodo e voltei para trocar de roupa. Aquele ônibus que eu ia pegar, ele simplesmente ficou no prego mais adiante. Então, quando eu peguei o outro, já imaginou? Já aconteceu isso. Parecia assim que é sorte. Alguém disse, mas tu tem muita sorte. Não é sorte, é Deus. Deus sempre produz o milagre na nossa vida. Você tem que acreditar no milagre. Você tem que acreditar que Deus não abandonou você. Muitas pessoas, muitos até dizem assim, eu sou muito azarado, eu não tenho sorte, tudo dá errado para mim. Tudo dá errado para uma pessoa que não acredita em Deus. Pode anotar isso aí. As pessoas que acreditam em Deus, tudo dá certo para ele e para ela. Pode observar. Uma vez eu recebi uma oração que disse, vai lá naquele emprego, e eu cheguei lá, o portão já estava fechado, eu ia ser o último a ser entrevistado. Aí muito diz assim, que o último nunca é contratado nessa empresa, o último. Eu fui o último das 10 pessoas selecionadas, e quem ficou foi eu, era só uma vaga. Para você ver que não é sorte, eu tive 3 situações que eu passei por entrevista e passei. Eu cheguei a concorrer com 100 para 10 vagas na Moto Honda. Olha lá, com 100 no teste. E eu fiquei em segundo lugar. E eu acredito que foi Deus. Tudo que você fizer na sua vida, meu amigo, minha amiga, coloque Deus na frente. Diga, Deus me abençoe, Deus me guarde, Deus me dirige, Deus me livre. Abençoe, aprenda a abençoar seu filho, a sua filha. Eu sempre falo isso. Deus te guarde, meu filho, Deus te guarde, minha filha, porque Deus vai guardar, Deus vai proteger, mas é preciso a gente ter cobertura espiritual. Por isso que eu estou dizendo aqui nessa noite, acredite que Deus vai guardar, que Deus vai proteger, que Deus vai amparar. Eu sempre digo isso, a minha oração quando eu saio na porta de casa, não me benzo não, porque isso aí é crendice. Eu digo, Deus me guarde a minha entrada e a minha saída, conforme o Salmo 121. Eu já contei isso aqui como meu último testemunho. Aqui está dando muita tempestade, como a tempestade que afundou aquele barco na sexta-feira 13. Aquilo foi uma tempestade que está dando muito em Manaus. Vendaval rapidinho, levantando casa. Aqui no meu conjunto, 4 casas para a direita, para a esquerda, para trás. E a minha casa é bem simplesinha. Se você ver a minha casa é bem simplesinha em relação à dos meus vizinhos, que já é mansões, já é casa para muita gente. As casas são bem feitas e deu um vendaval. Quando eu cheguei a 100 metros da minha casa, eu vi aquele alvoroço. Aí os vizinhos dizem, olha, deu um vendaval. Uma mulher que estava lá parada, ela me seguiu até minha casa. Ela disse, olha, tu acredita que deu um vendaval, arrancou as casas, arrancou o telhado de várias casas? Aí eu perguntei, e a minha casa? Ela disse, tu não vai acontecer. De todas as casas ao redor, só a tua que está em pé. A dos vizinhos da direita, da esquerda, tudo arrancou o telhado. Só a tua. Todo mundo ficou de boca aberta e olhou assim para ti. Por que a casa dele é tão simplesinha e não arrancou uma telha? E a minha, que é toda bem feitinha, e ficaram de boca aberta. Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus.
Eu acredito na cobertura espiritual. Eu acredito que todo dia que a gente ora por alguém, Deus protege. Eu acredito na minha oração que eu vou fazer agora por você, pela sua família. E a oração de livramento é a oração que você tem que fazer todo dia. Salmo 37, versículo 5 diz assim, ó: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele aqui é Deus. Entrega tudo na mão de Deus. É o momento da oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós estamos aqui na sala da oração, nesta campanha que estamos fazendo de clamor, de oração. Hoje é a 15ª noite dos 23 dias que estamos orando no mês de fevereiro. E eu creio, meu Pai, no que eu estou pregando, que o Senhor é Deus de livramento, é Deus de salvação, é Deus de escape, é Deus de segunda chance. Porque na minha vida aconteceu muitos e muitos milagres, porque o Senhor tem estado comigo pela tua misericórdia, pelo teu favor. O Senhor tem compromisso com um homem que tem compromisso. O Senhor tem compromisso com os que vivem em obediência à tua palavra. O Senhor tem compromisso com os que te amam, Senhor. O Senhor tem compromisso com aqueles que não vivem, não usam religião como falcatrua. São aqueles que realmente são de Deus. São aqueles que acreditam que nós servimos ao Deus do impossível. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de ontem. Por isso eu te peço, meu Deus, nesta hora, livra esta pessoa que está citando o nome dos seus parentes, dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Senhor, entra com abertura de portas, portas de emprego, portas de saúde, portas de felicidade. Abre, Senhor, confirma o pedido desse homem e desta mulher que ora comigo nessa noite aqui no nosso grupo. Essa mensagem que muitos vão assistir gravada no YouTube, no nosso grupo de oração que vai ser compartilhada, essa pessoa que vai ver no Facebook. Nós não estamos servindo a um Deus de pau, de pedra, um Deus que muitos não acreditam, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Senhor, toca nessa criatura agora, entra com mudança, entra com renovação, entra com restituição, Senhor. Meu Pai, Senhor da nossa vida, Deus Todo-Poderoso, entra nesta igreja, nesse ministério desse pastor que está te pedindo um grande livramento. Guarda o teu povo, Senhor, debaixo das tuas mãos sacrossanta e poderosa. Eu oro pelos meus irmãos, guarda toda a nossa família, Elane a sua família, Eliane a sua família, Eliette a sua família, Helena a sua família, Jonas a sua família, toda a família Moreira por parte da minha esposa, todos aqueles que nós amamos e intercedemos, todos nossos vizinhos, entra com salvação, meu Pai. Que esse seja o ano da salvação de toda a nossa família, da nossa parentela. Porque assim como o Senhor manifestou, mandou um anjo avisar José e Maria para tirar o menino Jesus, para tirar daquele local, assim o Senhor vai nos guardar debaixo das tuas mãos. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a vida desta mulher, desse homem nas tuas mãos. Senhor, entra com providência. Entra, Senhor, com bênção sem medida. Eu declaro a prece poderosa nessa noite de quarta-feira, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz. Glória a Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Glória a Deus.